Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, tá? E recapitulando, nós falamos nas aulas anteriores, né? Iniciamos o conteúdo de gases, teoria cinética, falamos sobre transformações gasosas, equação geral, equação de Clapeyron. Fizemos alguns exercícios também. Caso vocês tenham alguma dúvida, deem uma olhada nos vídeos anteriores, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre misturas gasosas. E o que é que significa dizer misturar? Né? Então, misturar mesmo, né? Juntar. Olha só. Aí a gente vai considerar o seguinte. A gente vai ter um sistema aqui, ó, formado por dois recipientes e eles são interligados aqui por um tubo, certo? Em que tem uma torneira. Então, um dos recipientes contém certa massa de gás ideal A e no outro, gás B. Analisando o sistema antes e depois da torneira, a gente tem o quê? Veja bem. Cada um aqui, ó, utilizando a equação de Clapeyron. P1 vezes V1 igual a N1 RT1. Então, eu tenho pressão de A, volume de A, número de mols de A, temperatura de A. Eu tenho pressão de B, volume de B, número de mols de B, temperatura de B. Colocando essa equação, tá, em termos de número de mols, então N1 vai ficar P1 vezes V1 e aí RT vem para cá dividindo, fica RT1. N2, P2 vezes V2 sobre R vezes T2. Como mistura, então a gente soma. Soma o quê? N1 com N2, número de mols de 1, de A, né, com o número de mols de B. E aí soma tudo. Certo? E aí, ó, depois de aberto, a gente vai ter a mistura gasosa, certo? Depois da válvula aberta. E aí nós temos o quê? As pressões, volume e temperatura vão se igualar depois que forem se misturando, certo? O que é que vai ser diferente? A quantidade, que a gente representa aqui por número de mols. Então, a equação, ó, vai ficar PV igual a N1 mais N2, R vezes T. Aí aqui, ó, colocando em função de N1 e N2, eu tenho PV sobre RT. Calma que nós vamos compreender quando a gente estiver fazendo os exercícios. A gente só consegue compreender assim, tá bom? Vamos lá. Qual é a equação geral de uma mistura de gases? Então tá aí, ó. A gente pode escrever o quê? A situação lá, o gás A. P1 vezes V1 sobre T1 mais P2 vezes V2 sobre T2 igual a P vezes V sobre T. A gente lembra um pouco isso aqui da equação geral, né? Só que agora, pessoal, é uma mistura, tá? Ó. Então, a gente tem aqui os dois juntos. No caso, se fosse misturar três gases, P1 vezes V1 sobre T1, mais P2 vezes V2 sobre T2, mais P3 vezes V3 sobre T3 igual P vezes V sobre T. O que é que significa isso aqui? Cada um antes tem uma pressão, volume e uma temperatura. Depois, quando se mistura, aí vai estabilizar a pressão, volume e temperatura em um único valor. Certo? Esse raciocínio, ele pode ser generalizado para uma mistura de N gases, tá? Normalmente a gente utiliza aqui no máximo 3, tá bom? Mas pode ser que de repente surja, né? Algo mais. Vamos aqui a um exercício, tá? Diz assim. Ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve a temperatura estabilizada em 300 kelvins. Desse modo, qual será a pressão interna final do sistema? Vamos lá. Abriu, misturou. Aí eu tenho antes temperaturas diferentes, ó, tá? E no final a temperatura estabilizou para 300 kelvins. Então, como é que acontece essa situação? Como é que nós iríamos montar, né? Vamos fazer a montagem. Então, iria ficar aqui, ó. PA vezes VA sobre TA mais PB vezes VB sobre TB mais PC vezes VC sobre TC é igual P vezes V sobre T. Aí aqui a gente tem temperatura, pressão. Aí aqui precisava do valor do volume, né? Então, a montagem vai ser dessa forma. Depois a gente substitui os valores e aí começa a achar. Nós vamos fazer mais exercícios, tá? Não se preocupem. Bom, e aí
dentro das misturas gasosas, a gente tem algumas leis, tá? A primeira delas é a lei da pressão parcial. O que, na verdade, é a pressão parcial? Vamos lá. Eu tenho aqui, dois recipientes aqui, tá? Eu vou colocar redondinho aqui. Então, eu tenho aqui como exemplo dois recipientes, tá? Vou colocar aqui como se fosse uma ligação, né, entre eles. Deixa eu desenhar melhor. Aqui, dois recipientes, gás A, gás B, e aí, ó, e aqui uma válvulazinha, né, que a pessoa pode ligar e desligar. Então, abriu a válvula, os gases se misturaram. Mas antes deles se misturarem, cada um tem uma pressão. Pressão de A, e aqui eu tenho, desculpa, aqui é B, né? Pressão de B, e aqui pressão de A. Estas pressões de cada gás é que é a chamada pressão parcial. Depois de aberta a válvula, eu teria uma pressão total, que seria o quê? A soma das pressões parciais de cada gás. É isso que a lei das pressões parciais de Dalton apresenta. Isso aconteceu quando? Quando ele estava realizando os estudos das misturas gasosas, ele concluiu em 1801 que a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada gás, como eu havia explicado aqui embaixo, tá? No desenho. E aí essa pressão é como se o gás estivesse separado, tá? Situação. Ok? Beleza. Vamos fazer exercícios desse aqui também, tá? Calma lá. Bom, e aí, ó, também, ó, a soma das pressões parciais dos gases que compõem uma mistura é igual à pressão total da mistura. Então tá aqui, ó, como eu havia apresentado no slide anterior, no desenho que eu fiz lá, certo? E aí Dalton descobriu o quê? Que nas misturas de gases, cada gás é um vácuo para outro gás. Significa o quê? Que em uma mistura, pessoal, eles se comportam independentemente, como se estivessem sozinhos naquele recipiente. Tá bom? Então, uma descoberta que ele fez. Bom, com relação à pressão atmosférica, certo? Eu tenho a mistura, ó, de gases, né? A gente sabe que a mistura de gases é o quê? Oxigênio, nitrogênio, argônio, água, gás carbônico, né? Então eu tenho aqui, ó, a pressão. O que é isso? Na verdade, lei das pressões parciais. A pressão total aqui é a soma de quê? Da pressão parcial do oxigênio, pressão parcial do nitrogênio, pressão parcial do argônio, pressão parcial da água aqui, né, gasosa, pressão parcial do CO2. Na hora que eu somar tudo isso aqui, eu vou ter o quê? A minha pressão atmosférica. Isso graças a essa lei das pressões parciais de Dalton. Ok? Bom, continuando, né? A lei de Dalton também pode ser expressa na função do quê? Fração em quantidade de matéria, que é chamada de fração molar, certo? Como é que a gente calcula isso aqui? A fração, pessoal, ela é dada, ó, por X. Vamos lá, a gente tem lá aqueles dois recipientes de novo. Vou desenhar aqui, um gás A, um gás B, certo? Interligados lá antes de abrir, ok? Então aqui eu tenho pressão parcial de A, pressão parcial de B. Quantidade de matéria, número de mols. Quantidade de matéria é igual a número de mols. Eu tenho o número de mols de A e eu também tenho o número de mols de B. Como é que eu calculo a fração? Tá? Fração é o quê? Se for de A, primeiro, número de mols de A sobre a soma dos números de mols dos gases que estão envolvidos. Fração de B, número de mols de B sobre a soma dos números de mols dos gases envolvidos. Certo? Isso aqui, pessoal, eu posso transformar em porcentagem. Isso aqui, por exemplo, essa fração ela me dá a porcentagem. Vamos dizer que eu teria como fração de A 0,7
e a fração de B seria 0,3. Por quê? Tudo isso aqui, a soma dos dois, x de A mais x de B, tem que ser igual a 1. Como aqui, ó, tá nessa observação. Esse 1, pessoal, é o equivalente a 100%. Então, 0,7 seria o quê? 70% do gás A, 0,3, 30% do gás B. Aí a gente percebe o seguinte, se eu achar a fração molar de 1, eu não preciso fazer todo esse cálculo para achar do outro. É só diminuir de 1. 1, por exemplo, se eu achei de A, 0,7. 1 menos 0,7 dá 0,3, que é a fração molar de B. Se fossem 3 gases, eu precisaria achar de A de B e a de C eu não precisava. É só diminuir do número 1, soma os dois, e aí 1 menos a soma dos outros dois, que vai dar C. Mas calma lá, a gente vai compreender isso nos exercícios, tá bem? Bom, e aí, continuando, a pressão parcial de um gás numa mistura é igual à fração molar multiplicada pela pressão total. Vamos lá. Se eu tenho uma pressão total, vamos dar um exemplo, né? Pressão atmosférica, 1 atm. A fração desse gás A lá, né, é 0,8. Significa que a pressão é igual a 0,8. Consequentemente, x de B, quando a gente diminui de 1, 1 menos 0,8, 0,2. Se a pressão total também for 1 atm, a pressão parcial, aqui é de A, né? A pressão parcial de B vai ser 0,2. E aqui a unidade, né? atm. Ok? Então, característica importante. A pressão parcial dos gases, elas são diretamente proporcional ao número de mols. Ou seja, se o número de mols aumenta, a pressão também parcial aumenta. Se a quantidade aumenta. Tá bem? E a gente vai fazer um exercício já com relação a isso aí. Uma observação importante, pessoal. A fração em quantidade de matéria de um gás em uma mistura também pode ser calculada a partir da porcentagem. Lembra que eu falei? Logo antes, né? Então, se a porcentagem do nitrogênio no ar atmosférico é 78, a fração é 0,78, porque eu pego o seguinte, ó. Fração do gás de nitrogênio, aí colocou 78%, divido por 100, isso aqui vai dar 0,78. Nós já vimos anteriormente, só que o contrário, né? Saindo da fração para a porcentagem. Tá bem? Beleza. E aí, em 1880, né, foi anunciada uma outra lei, que é a lei dos volumes parciais, que aí é a lei de Amagat, que é o quê? O volume parcial é o quê? É o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho. Então, se eu tenho aqui, ó, gás A, aqui gás B, já coloquei aqui menores mesmo, tá? Os recipientes, só para que você possa perceber o seguinte. Aqui eu vou ter o gás A, um volume específico de A, e aqui eu vou ter o gás B, o volume específico de B. E aí a lei diz o seguinte, a soma dos volumes parciais dos gases que compõem uma mistura é igual ao volume total da mistura. E eu posso também calcular o volume parcial com a fórmula do seguinte, se eu tiver o volume total e multiplicar pela fração molar do gás, eu consigo achar o seu volume parcial. Novamente, os volumes parciais, eles são diretamente proporcional aos números de mols. Se o número de mol aumenta, o volume parcial também aumenta. E vice-versa. Tá bom? E aí, pessoal, como eu havia falado, um exercíciozinho para que a gente possa ilustrar. Mas vamos lá. A gente vai fazer isso aqui, tem alguns cálculos que a gente precisa fazer antes. E ela também é uma questão interessante, teórica, que a gente falou lá da lei das pressões parciais. Certo? Beleza, então a gente vai usar aqui a lei de Dalton para as pressões parciais. Ó, deixa eu só escrever aqui um pouquinho antes. E aí, pessoal, a questão diz... Num depósito, há 3 cilindros idênticos de gás, numa mesma temperatura.
E cada cilindro possui um rótulo com as seguintes informações. O cilindro 1 tem 7 gramas de nitrogênio, 16 gramas de oxigênio e 6 gramas de hélio. O cilindro 2 tem 14 gramas de nitrogênio, 8 gramas de oxigênio e 13 gramas de gás carbônico. O cilindro 3 tem 8 gramas de metano, 13 gramas de oxigênio, gás oxigênio, 4 gramas de gás hidrogênio. E ele deu as massas molares, porque aqui a gente vai precisar, para a gente calcular aqui, o número de mols de cada um desses aqui, tá? Mas vamos com calma. Aí ele dá algumas alternativas aqui para a gente considerar se é verdadeira ou falsa. Então, vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é calcular as massas molares. Então, massas molares de cada um desses gases aqui. Nitrogênio, oxigênio, hélio e assim por diante. Certo? Primeiramente. Então, vamos lá. Para o nitrogênio, que é N2, ele deu que de N, pessoal, tá aqui, ó. Aqui, ó. 14,007. É isso que nós vamos utilizar, certo? Só que nitrogênio tem 2. Então a gente pega esse valor da massa, 14,007, e multiplica por 2, certo? Isso aqui vai dar, ó, 14,007 vezes 2. 28,014, certo? Aí isso é o que? Gramas por mol, tá? Vamos calcular agora para o O2. Então tem 2 oxigênio, e o oxigênio lá, ó, vai ser 15,999. Eu vou arredondar para 16. 16 vezes 2 vai dar 32 gramas por mol. Aqui em cima a gente pode arredondar para 28, né? Vamos calcular agora a do hélio. Isso aqui eu estou falando para o cilindro 1, tá? Hélio. Hélio só tem 1, porque aqui o 1 não aparece, tá? Então, hélio, ó, 4,003, 4 gramas por mol. Daqui a pouco eu anoto do lado, porque eu vou precisar apagar, tá? Isso aqui para o cilindro 1. Então, ó, vamos aqui anotando. Aqui. Para o nitrogênio, vou colocar aqui, N2 vai ser 28 gramas por mol. O2, 32 gramas por mol. Hélio, 4 gramas por mol. Eu vou precisar aqui apagar, vai desaparecer, mas daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos agora para o cilindro 2. N2 já tem, né? 28. O2 já tem. E agora a gente calcula do CO2. Veja como é que a gente calcula. C tem 1, pessoal. Porque aqui, quando não está representado, nada é 1. Então, eu vou colocar aqui uma tabelinha. CO. Então, C tem 1 e O tem 2. Aí, ó, vou ver a massa do carbono. 12. Arredondando. E oxigênio, 16. Vou pegar esses dois valores agora e multiplicar. Então vai ficar o quê? 12 vezes 1, 12. 16 vezes 2, 32. No final eu somo, que vai dar 44 gramas por mol. Calma, caso você tenha alguma dúvida, volte um pouquinho o vídeo e você vai compreender, tá? Aí, ó, eu vou anotar aqui. CO2 é igual a 44 gramas por mol. Uma sugestão, pessoal, enquanto eu estou fazendo essa questão, vocês vão devagarzinho anotando no caderno, tá? Vai ajudar bastante. Deixa eu apagar aqui, agora que eu preciso calcular para o cilindro 3, tá? CH4, ó, CH4. Então vai ficar a mesma coisa, CH, aí a quantidade de carbono, 1, hidrogênio 4. Pego lá na fórmula. Carbono lá, massa molar, ó, que foi dado no problema. 12, hidrogênio, arredondando, vou colocar 1. Multiplicando, aqui, ó, 1 vezes 12, 12. 4 vezes 1, 4. Os resultados eu somo.
que vai dar 16. Então, ó, aqui, CH4, 16 gramas por mol. Tá bom? E por final, o H2. H é 1, tem 2 hidrogênios, 2 gramas por mol. Só esqueci de colocar aqui grama por mol, tá? Então, mais uma vez, pessoal, a sugestão, anotem esses dados, porque para que eles não fiquem perdidos, tá? Na hora que for calcular. Conselho e dica importante. Bom, vamos agora fazer, vou só apagar essa parte aqui, porque isso aqui, pessoal, a gente calculou as massas molares, tá? Eu vou utilizar até esse outro aqui, vai ser tudo vermelho agora. Vou calcular a massa molar, eu posso trocar aqui, tá amarelo, pronto. E aí agora eu preciso calcular o número de mols de cada um. Então vamos lá. Cilindro 1. Então, número de mols do N2, número de mols do O2, número de mols do hélio. Já vou colocar os três aqui, tá? Cilindro 2, número de mols do N2, número de mols do O2, número de mols do CO2. E aí, ó, cilindro, vamos ver se dá certo, né? Aqui, cilindro 3, número de mols do CH4, número de mols do O2, e aqui eu vou botar o número de mols do H2, certo? Então vamos lá, número de mols é o que, pessoal? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, massa do N2 no cilindro 1, 7 gramas. A massa molar, que está calculada aqui, ó, lado direito, N2, 28, tá? O2, aí vai, 16 dividido por 32. Aí aqui, hélio, 6 dividido por 4. Então, fazendo os cálculos, 7 dividido por 28 vai dar, nesse caso aqui, 0,25 mol. 16 dividido por 32 vai dar 0,5 mol. E o outro, 6 dividido por 4, 1,5. 1,5 mol. Eu vou somar os três, tá? Aqui, a soma vai dar 1,5 mais 0,5 mais 0,25. Vai dar 2,25 mols. Beleza, cilindro 2, pessoal. Vamos lá, ó. Massa do N2 dá 14. E aí, N2, 28, tá? Massa do O2, 8. Oxigênio lá, ó, 32. Massa molar tá do lado direito. Número de mols do CO2. Massa do CO2 na tabela, 13. Número de mols do CO2 em vermelho, 44. Fazendo os cálculos para tudo isso aí. 14 dividido por 28, 0,5 mol. 8 dividido por 32, 0,25 mol. E o outro, 13 dividido por 44, 13 dividido por 44, 0,29 mol. Somando, vai ser 0,5 mais 0,25 mais 0,29. Vai dar 1,04 mol. E aí aqui por último, número de mols do CH4. Pegando a tabela massa, 8. Massa molar, em vermelho, 16. O2. Na tabela, cilindro 3, 13. Massa molar do O2, 32. H2, massa, 4, dividido por
H2, 2. Então, 8 dividido por 16 dá 0,5 mol. Depois, 13 dividido por 32 dá 0,4 mol. E o outro, 4 dividido por 2, 2 mols. 2 mols. Somando, vai dar 2,9 mol. Tá? Então, vocês vão perceber, pessoal, que daqui a pouco a gente vai utilizar isso aqui, ó. Certo? Mas vamos lá. Vou colocar agora de azul para a gente analisar. Primeira, o cilindro 1 apresenta maior pressão parcial de O2. Vamos lá, cilindro 1, ó, maior pressão parcial de O2. Aí a gente vai olhar, vamos lá, O2, quantidade aqui, ó, beleza. Maior quantidade, então, essa alternativa aqui é verdadeira. O cilindro 2 apresenta menor pressão parcial de N2. N2, ó, maior quantidade, não é, porque é diretamente proporcional. Isso aqui é falso. Onde foi que a gente percebeu isso? Lá na explicação, certo? Grandezas diretamente proporcionais. O cilindro 3 apresenta menor pressão parcial de O2. Cilindro 3 agora. O2, ó, quantidade. Não é, é maior. Então aqui é falso. O cilindro 3 apresenta maior pressão total. Pressão total é o quê? A gente soma os números de mols e a gente vê quem tem a maior quantidade. E a gente percebe que o cilindro 3 realmente apresenta maior pressão total. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Por quê? As afirmações 1 e 4 é que são verdadeiras. Tudo bem? Bom, vou deixar as anotações aí para vocês fazerem no caderno de vocês. Percebam, pessoal, o seguinte, que toda teoria ela vai fundamentar aí nas questões, tá? As outras sobre lei das pressões parciais, lei dos volumes parciais, né? Lei de Dalton, lei de Amagat, fração molar, e aí misturas gasosas, nós vamos fazer na próxima aula. Por enquanto, você já tem bastante informação para poder aí pensar direitinho, tá? Meu conselho, novamente, anotem essa questão no caderno para que vocês possam analisar, ok? Façam o seguinte, vejam esse vídeo bem pausadamente, pare nas dúvidas e aí vocês vão aprender. Tudo bem? Então, ó, por hoje é só. Até a próxima. Um grande abraço.